preguiça é uma coisa, cansaço é outra, tá? Então a gente não pode achar que a gente está com preguiça quando na verdade a gente está exausto. Então tem que saber diferenciar. E muitas pessoas me perguntam, Thaís, como que você faz para diferenciar? Então eu lembro muito bem quando o nosso filho nasceu e ele chorava, eu tinha uma checklist mental que eu pensava de coisas que poderiam fazer com que ele estivesse chorando. Fome, fralda molhada, não dormiu direito e por aí vai. Né? Porque com base nessa checklist a gente vai eliminando as possibilidades para ver o que está acontecendo de fato. Com a preguiça, o cansaço, etc., é a mesma coisa. O que seria preguiça? Eu tenho todas as condições, em teoria, favoráveis para fazer qualquer coisa, mas eu não quero fazer, estou com preguiça, quero ficar aqui no sofá. É isso que é preguiça, né, gente? Então você tem que eliminar dessa sua checklist o que seria preguiça ou cansaço. Porque muitas vezes, assim, quando a gente fala, eu tenho preguiça, eu não tenho muita disposição para fazer nada, às vezes pode ser um quadro físico, más condições de sono, má alimentação, não está fazendo atividade física, isso deixa o seu corpo mais letárgico mesmo, ou pode ser uma questão de deficiência de vitaminas, por exemplo. Então é importante sim fazer os exames, pode ser um quadro de depressão, então procure um médico, tá? Se você estiver se sentindo fora do seu normal, procure um médico que ele vai poder avaliar melhor e te diagnosticar para poder te ajudar. Então, se for preguiça mesmo, vamos lidar com esse assunto, como lidar se for só preguiça mesmo. Bom, existem algumas estratégias que eu costumo ter. A primeira coisa, sinceramente, é respeitar a preguiça, sabe? Tem dia que não dá, gente. Tem dia que dá preguiça para fazer as coisas. Muitas vezes, quando eu sinto preguiça, eu também vejo que é um sinal do meu corpo pedindo para descansar, sabe? Então, se não for uma coisa frequente, ou seja, diária, eu vejo como um sinal para descansar. E aí eu vejo se eu consigo descansar. Eu tenho tentado buscar qual é a melhor configuração de trabalho, de alternância entre trabalho e descanso para mim, porque a gente é colocado dentro de um modelo que obriga a gente a trabalhar 5 dias seguidos e folgar 2. Isso quando você tem os 2 dias de folga, e tem gente que não tem, que só tem 1 dia de folga, porque trabalha no sábado, ou que faz plantão, e daí aquela escala de trabalhar 1 dia, folga 2, então bagunça todo o relógio biológico. Então, dentro da sua configuração de vida, você tem que repensar de tempos em tempos o que é um descanso considerável para você. Porque a preguiça, ela vai esconder algumas coisas. Pode ser necessidade de descanso maior, pode ser um desânimo com o seu trabalho, com a sua vida como um todo, pode ser falta de clareza. Então, às vezes você não tem clareza para fazer as coisas, que é até uma pergunta que está aparecendo aqui, que eu bati o olho e eu vi, da Maria Regina, falou, qual a diferença entre preguiça e procrastinação? Aí que tá. A procrastinação é quando você tem uma coisa para fazer e você evita fazê-la muitas vezes porque a tarefa é chata ou porque você não sabe como fazê-la. Não tem clareza sobre a aproximação, digamos assim. Então, às vezes, você fica procrastinando uma situação porque você não sabe como começar a fazer. Toda preguiça e toda procrastinação também envolve alguma coisa por trás. Então, você tem que investigar. Porque, às vezes, você sente preguiça por essas questões que eu falei até aqui, né? E vai muito na questão da motivação. Algumas estratégias para você lidar com a preguiça de maneira prática no seu dia a dia. Eu listei 3, não precisa mais do que isso, porque essas 3 resolvem, tá? Então, a primeira coisa que geralmente funciona muito bem é a questão da recompensa. O ser humano adora uma recompensazinha, um presentezinho, né? Então, você pode falar, tá, eu não tô com a menor vontade de trocar os lençóis com elástico das camas, aos exemplos. Mas, se eu trocar, eu vou me dar 1 hora de Netflix depois disso. Algum exemplo assim. Você pode escolher alguma coisa que você tem preguiça de fazer e você se dá um presente depois. A segunda é você dar uma refinada no seu planejamento semanal. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer o planejamento da semana, e é muito importante que quando você for fazer o planejamento da sua semana, você não lote a agenda, né, que é o que eu brinco de tratar a agenda como se fosse um joguinho de Tetris, que a gente vai encaixando, né, os bloquinhos. Então não faça isso. Não faça isso, porque se você deixar a sua agenda lotada, você está forçando o seu corpo, a sua cabeça, tudo, tá? Quando você faz esse planejamento semanal, você consegue ver os dias que você vai ter mais coisas e você sabe, não, de noite eu já não vou agendar nada porque meu dia já foi bastante cheio. Ou então, eu vou ter uma aula na terça-feira à noite que vai ser cascuda, sei lá, cálculo 2. Então, na segunda-feira de manhã, eu não vou me programar para fazer nada que demande muito intelectualmente, se eu puder. Claro que às vezes marcam reunião com a gente e tal, mas se eu puder, eu não vou fazer, porque assim eu consigo descansar a cabeça, fazendo atividades mais de rotina e tudo mais, entendeu?
Então é isso, o planejamento semanal te dá um espaçamento entre os dias que talvez você não consiga ponderar no seu dia a dia mesmo. Te dá essa oportunidade de refletir. E a outra coisa também é que você pode ver numa semana muito cheia, você pode ver os espaços ali na sua rotina que você vai utilizar para descansar. Eu tiro dessa semana tudo que não é absolutamente necessário fazer nessa semana, para deixar já meu foco, minha energia, minha concentração nesses compromissos agendados, e toda vez que eu tenho uma oportunidade eu descanso. Então, assim, você aproveitar os seus tempos. Então, se você está planejando uma semana que está cheia de compromissos, você pode estabelecer, olha, quinta-noite não tem nada e vai continuar sem nada. Você pode colocar uma anotação lá de dia inteiro na agenda, sabe? Quando você cria um compromisso de dia inteiro na agenda, tipo do Google, no Outlook, você marca esse compromisso como dia inteiro, que ele fica acima dos horários, não fica bloqueando nenhum horário. Então, você coloca lá numa cor vermelha, assim, não agendar nada de noite, para você descansar. Então, isso já ajuda, tá? E, por fim, a terceira técnica que eu quero dar aqui de estratégia para lidar com a preguiça é a técnica Pomodoro, que eu adoro. Se você tem alguma coisa que você tem que fazer e você tá com preguiça de fazer, porque às vezes a gente fica com preguiça, na verdade, é de começar, de ficar um tempão fazendo uma coisa que a gente não tá afim de fazer. Então, se você coloca um limite, tipo, eu vou trabalhar 25 minutos nesse negócio e chega, depois eu volto aqui pro meu sofá, sei lá, pra minha pantufa, já alivia um pouco, sabe? Então, você pode pensar, ok, vou me dar 25 minutos para trabalhar nesse negócio, depois eu volto e descanso. Então, isso é a técnica Pomodoro. Tem vídeo aqui no canal explicando também como fazer.